A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem vos fala é a pastora Andréia. Antes de eu entrar na palavra de hoje, queridos, eu vou pedir para que vocês venham a estar se inscrevendo no meu canal, não deixar de compartilhar essa palavra, de comentar, de ativar as notificações. E eu tenho certeza que outras vidas serão alcançadas através de você, que está sendo um grande instrumento de Deus para estar divulgando, compartilhando essa palavra, meus queridos. Então não deixem de estar comentando, compartilhando, ativando as notificações e verdadeiramente, queridos, estarem se inscrevendo nesse canal. Amém? Queridos, hoje a gente vai falar, verdadeiramente, antes de entrar na palavra, eu gostaria de estar fazendo uma oração, tá? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar cada vida que entrou aqui nesse lugar, nesse momento, para ouvir mais de Ti, que o Senhor venha abençoar cada vida, que o Senhor venha abrir o entendimento à luz da Sua palavra, que o Senhor venha guardar cada coração para receber mais de Ti, Senhor. Fale conosco, Senhor, nesse dia chamado hoje e seja o Seu nome glorificado para todo sempre. É o que eu te peço, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Assim diz a palavra. Então, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E assim eu finalizo a palavra do Senhor. Queridos, essa palavra ela é muito tremenda, né? Ela vai falar sobre o momento a qual Jesus Cristo passou no Getsemane antes de ser crucificado. Vem falar sobre os momentos que ele passou ali naquele lugar. Então, após a celebração da ceia, Jesus leva os seus discípulos a um jardim chamado Getsemane. O jardim de Getsemane, queridos, estava situado no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Essa passagem está em Lucas 22, 39. Segundo o Evangelho de João, o Getsemane era conhecido pelos discípulos, pois Jesus esteve com eles várias vezes naquele lugar. Getsemane significa prensa de azeite. Nesse apropriado para esse momento, né? Pois Jesus sabe o que é ser prensado. Mateus 26 vai relatar, querido, como começou a entristecer-se e a angustiar-se, como Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Isso vem falando no versículo 37. No versículo 38 ele fala: A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus solicitou companhia, né, aos seus discípulos. Queridos, alguns detalhes dos textos paralelos a este relatam que Jesus estava tomado de pavor e angústia. Isso está em Marcos 14, 33. Jesus estava em agonia,
Lucas 22, 44. O suor de Jesus tornou-se como sangue, tamanha era a sua agonia. Lucas 22 e 44. Então, o que a gente pode aprender, queridos, diante dessa passagem? Jesus passou por um sofrimento e passou por solidão. O sofrimento foi a marca de Jesus, da vida de Jesus, da caminhada de Cristo. Jesus teve uma vida de servo, né? A do Senhor dos Exércitos, a vida do único ser humano sem pecado, na companhia diária de pecadores, e a vida do santo num mundo amaldiçoado pelo pecado. O caminho da obediência foi para ele, ao mesmo tempo, um caminho de sofrimento, meus queridos. Ele sofreu com repetidas investidas de Satanás, como o ódio e a incredulidade de seu povo e com a perseguição de seus inimigos. Mas mesmo assim, ele perseverou e cumpriu o chamado dele aqui nessa terra, a qual ele foi chamado pelo nosso Deus. Assim também, queridos, Deus faz conosco. Somos chamados por Deus para aceitar a sua graça. Mas a graça, queridos, não exclui sofrimentos. Tem muita gente que se engana, né, no nosso meio evangélico, acreditando que se a gente está em Cristo, em alguns momentos a gente não vai passar por sofrimento e dores, né? Em alguns momentos, se você estiver passando por alguma prova, ou por algum sofrimento e dor, você está em pecado, ou isso é castigo, ou isso é falta de fé, e não é. A gente tem que entender, queridos, que o Getsemane, esse lugar de prensa, é um lugar de preparação, é um lugar de dependência a Deus. Então, antes mesmo, né, de Jesus passar pelo processo da crucificação que ocorreria, né, verdadeiramente, logo após ele ter ido ao Getsemane para orar, para fazer a oração, e sentiu a aflição, e sentiu a angústia, e sentiu tudo aquilo, né, que já estava sendo preparado. Na verdade, havia uma preparação para ele poder chegar a cumprir, né, o propósito de Deus sobre a vida dele e o propósito de salvação para as nossas vidas, meus queridos. Ele ficou ali no Getsemane, angustiado, agonizando, sentindo-se como que morrendo e não podia contar com os seus amigos. Seus amigos não estavam vigilantes, eles adormeceram. E é assim mesmo, os problemas chegam e muitas das vezes a gente tenta enfrentar nossos problemas sozinhos. Jesus demonstrou naquele momento profundo desejo de fazer a vontade do Pai. Por todo o ministério dele, é verdade, é demonstrado que Jesus teve esse desejo em todos os dias da sua vida de cumprir, né, a vontade do Pai. E ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. O cálice referido por Jesus era toda a carga de sofrimentos que ele teria que suportar até a crucificação. Diz o Evangelho segundo João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Obviamente esse pedido de Jesus, queridos, não é contraditório à sua missão. Vejamos que logo após pedir, passa de mim esse cálice, ele fala: todavia, como tu queres. Jesus demonstra profundo desejo de fazer a vontade do Pai e predominantemente a obediência que ele tinha a Deus. Diante dos nossos sonhos, né, queridos, e dos nossos desejos, a gente tem perguntado qual é a vontade do Pai para as nossas vidas. Você tem se preocupado com isso, de perguntar verdadeiramente qual é a direção, qual é o caminho que o Senhor tem para a sua vida? Você já ficou em algum momento ali no secreto de consagração, um momento de que você
estar sozinho mesmo em oração e clamar ao Senhor e pedir direção a Ele nas atitudes que você vai tomar na sua vida, você consegue entender esses processos de aflições que você passa, de ser prensado, como se você estivesse ali no Getsemane mesmo, sendo preparado, prensado, talvez capacitado para um novo nível na sua vida. Você perguntou o porquê disso tudo? Aos nossos olhos espirituais a gente consegue entender, porque quando a gente passa por fases tão difíceis assim, é algo que Deus está preparando para um nível maior, né? No nosso ministério, na nossa vida espiritual. E muitas das vezes a gente se deixa ficar confundido e achando que é algo que a gente possa ter feito de errado, e muitas das vezes Deus só está chamando a sua atenção para você se voltar mais a Ele, para você ser mais dependente dEle. É dessa forma que Jesus foi buscar nesse lugar de prensa, um conforto, né? Essa dependência, o ouvir a voz de Deus, né? Ele sabia que era irrevogável, que não podia mudar, né? Essa história, a história que já havia sido traçada, né? Porque era assim uma promessa feita do Senhor, né? Ele veio para nos salvar, Ele veio para que nós, estando em nosso lugar, para viver os nossos sofrimentos. Aquela cruz não era de Cristo, era nossa. A cruz era nossa, né? Os pecados são nossos que ficaram naquela cruz. Amém, queridos? Então, você já chegou a perguntar para Deus, diante dos seus sonhos e dos seus desejos, qual é a vontade dele para a sua vida? A gente precisa entender que Deus é um Pai amoroso que conduz a nossa vida. Mesmo que o momento que a gente está passando seja de sofrimento, de dor, solidão, talvez, Deus conduz Cristo amorosamente até a crucificação. Ele sempre esteve presente. É mudar a forma como nos relacionamos uns com os outros, queridos. Precisamos de relações de afetos ao invés de relações utilitárias, de interesses pessoais. As motivações dos nossos relacionamentos, elas são modificadas por esse amor. Não pensaremos nos benefícios desse amor, e sim na certeza de amar e ser amado. Era a forma que o Senhor nos ensinou. Que a gente venha aprender, queridos, com o exemplo de Jesus Cristo, o caminho, né? E as implicações do Getsemane. Entender que esse lugar de prensa foi um lugar de preparação, que esse lugar de prensa foi um lugar de oração, que esse lugar de prensa também foi um lugar de dependência de Deus. Então é isso que Deus está gerando em nós, maior dependência, maior confiança. Será que confiamos 100% em tudo que Deus tem prometido para as nossas vidas? Ou em alguns momentos argumentamos, ou em alguns momentos colocamos a incredulidade na frente? Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar verdadeiramente, né? Porque o que foi traçado para as nossas vidas, né? O caminho da salvação, ele é perfeito. O plano de Deus é um plano perfeito. É um plano simplesmente que só nos basta realmente reconhecer todo esse trajeto de Cristo por nossas vidas, tudo aquilo que Ele fez por nós. Né? Cristo não tinha pecado e morreu por nós, se colocou em nosso lugar para nos salvar. Eu quero que realmente você pense mesmo, se você está vivendo esse momento como Cristo estava ali no Getsemane, que está sendo prensado, a qual o Senhor quer extrair o melhor azeite de ti, por um novo tempo que está sendo liberado no mundo espiritual para a sua vida, um tempo também de amadurecimento, um tempo de crescimento, um tempo ao qual você vai ser usado como um canal de bênção para ganhar muitas almas para o reino de Deus e para o nome dele ser glorificado. Amém, meus queridos? Então eu deixo essa palavra aqui para vocês, eu peço para que você compartilhe, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e deixe Deus ministrar no seu coração tudo isso aqui que Ele falou conosco nesse dia de hoje, amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida. Deus poderoso e eterno Pai, eu quero entregar cada vida diante do seu altar. Essas pessoas que estão aqui, que receberam da sua palavra, que em algum momento podem estar vivendo sim nesse lugar de prensa,
mas que o Senhor venha verdadeiramente prepará-los para um novo tempo, prepará-los para um novo nível, que eles possam suportar as dores, glorificando o seu nome, entendendo que é tudo para um amadurecimento e crescimento espiritual e para torná-los cada vez mais dependentes de Ti, Senhor. Que a confiança no amor de Cristo seja verdadeiramente, Pai querido, maior que tudo isso, maior que o sofrimento, maior do que todas as situações que eles estejam passando, as adversidades. E eu quero verdadeiramente declarar, profetizar sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de bênçãos, um tempo verdadeiramente que venha cessar esse processo, de sofrimento, de prensa, para que você possa viver o melhor de Deus, entendendo que Deus conduziu Cristo amorosamente até a crucificação, e Deus tem conduzido você para esse caminho, amém, queridos? Receba dessa palavra, amém? Que Deus venha abençoar poderosamente esse final de semana, tá? E a gente se encontra na próxima terça-feira. Fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe a todos vocês, um beijo grande.